Pai querido, Pai amado, Senhor, nós apresentamos a vida da Paloma, Senhor, nas tuas mãos, Deus. Que ela venha, Senhor, falar exatamente o que está no teu coração, Senhor, para falar a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, realmente escutar, Senhor, e entender o que tu está falando, o que tu vai falar, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, a use, tire todo o nervosismo, Senhor, e realmente, Senhor, que esteja com ela em todo momento da pregação. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estava ali já na frente, né, porque já denunciaram quem ia ministrar hoje aqui na foto. Vou falar igual o pastor Walter, eu não gostei dessa foto, mas tudo bem. Estamos no último culto da maratona e, meu Deus, olha o que o Senhor tem feito com cada um de nós. Irmãos, o nome do nosso Pai Celestial merece louvor, pois quem está no Espírito pôde provar aquilo que o Senhor fez através de cada um que esteve aqui. Desde os cultos de quarta, os cultos de domingo, aos momentos de oração, a acolhida, tudo. O Senhor merece louvor por tudo que a gente tem vivido. E eu acho assim, eu fiquei tão impactada nesse ano, que nós tivemos muitas participações especiais. Nós tivemos a participação do irmão Eric. Gente, eu fiquei tão encantada com a Lorena aqui, com a Emily Kamikado, com a Ana Vitória que participou. Assim, Deus tem movido coisas, Deus tem começado a fazer coisas diferentes, porque o plano dele é muito além daquilo que nós imaginamos. E como eu havia dito na quarta-feira passada, irmãos, nós vamos passar a ministração da Mandinha no telão, porque ela falou muito do que eu ia falar. Pode soltar, mídia, acompanha, irmãos, é a palavra de hoje, é a da Mandinha. Tô brincando. Mas, irmãos, eu acho que é uma grande incumbência estar aqui no último culto, ainda mais quando a gente trabalha com tema. O pessoal parece que faz o quê? Tipo, quem é o primeiro, dá para falar, assim, dá para ministrar 3 horas. O segundo já começa, né, umas 2 horas, o terceiro 1 hora, né? E aí, o que eu falo? 20 minutos, né? Porque já sugaram muita coisa. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Então, o Senhor tinha ministrado muita coisa no meu coração, a Mandinha falando, eu aqui. Senhor Jesus. O pessoal vai falar, plágio, né? Plágio, tem que citar a Mandinha. Mas buscando ao Senhor um pouco mais, o Senhor sempre tem um pouco mais, né? A gente acha que já viveu muita coisa, o Senhor sempre mostra um pouco mais. Então, só para relembrar os irmãos, assim, refrescar na memória. A Isa trouxe o tema O Preço do Eis-me Aqui. O Valmir falou o caminho após o Eis-me Aqui. E a Camila falou sobre o processo e propósito. E hoje o que Deus ministrou no meu coração fortemente é o significado do Eis-me Aqui. Vocês conseguiram ter uma ideia daquilo que Deus queria falar sobre o preço, sobre o caminho após o Eis-me Aqui, porque quando você diz Senhor, eis-me aqui, a trajetória muda. E a partir do momento que ela muda, ela tem seu preço. E quando ela tem seu preço, ela traz consigo processos e propósitos. E eu quero trazer para vocês o significado. Quando se coloca um tema, eu sempre penso assim, Deus tem algo a mais para tratar sobre caminho. O eis-me aqui. Deus quer falar algo mais, Deus quer ressaltar isso no teu coração. E eu entendo que essa possibilidade de estarmos aqui, irmãos, é justamente porque o Senhor quer renovar isso na nossa vida. Às vezes a gente deixa passar algumas coisas. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar aos nossos corações neste tema. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, toma espaço, Senhor, entre nós, em nossas vidas. Senhor, nós consagramos este momento em Tuas mãos, assim como temos consagrado desde o início. Espírito Santo, que não seja eu, mas que eu possa ser a porta-voz do céu, ó Pai. Que fale aquilo que está em seu coração, ó Deus. Que cada um aqui possa estar com o coração aberto e que os meus ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Tua voz. Meu Senhor, não sou eu aqui, mas o lugar é todo seu, é tudo para Ti, é tudo sobre você. Espírito Santo de Deus, é o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tô tão nervosa desde ontem que minha boca tá tão seca. Me sentindo importante também. Mas vamos lá. Eu já quero iniciar, antes de nós lermos, eu quero iniciar com 2 perguntas. Qual o propósito do chamado? E qual é o propósito do eis-me aqui? Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Isaías 6. Nós vamos ler do 1 até o trecho A do versículo 9.
Amém? A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito em meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a boca e disse: Eis que a brasa tocou os lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem eu enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vá. Então ele disse: Vá e diga a este povo. É só até esse trecho. Qual é o significado de tudo isso? Nós acompanhamos as ministrações anteriores e nós fomos instruídos e vimos que todos aqui citaram algum exemplo para nos trazer a ideia do chamado. E buscando ao Senhor, Ele me fez refletir do início. Mas antes de explicar para os irmãos o que é chamado, eu quero que vocês lembrem disso. Há uma grande diferença entre chamado e vocação. Chamado é para si. Deus chama a você. E vocação é para o reino de Deus. Então você é chamado e a sua vocação está a serviço do reino de Deus. Quero que entendam que quando eu trago a palavra chamado, eu não estou falando, poxa, a Paloma é levita. O pastor Flávio, ele é preletor, ele vem aqui para trazer a palavra. Não, isso é vocação. Eu estar aqui louvando é uma vocação, não é o meu chamado. Então, às vezes, muitos se perdem achando que chamado está atrelado ao que eu vou fazer. E não é isso. E é isso que o Senhor quer reforçar ao coração de cada um de nós. Eu não fui chamada apenas para cantar. Não tem um chamado específico para ministrar. O Senhor pode trazer essas vocações para estar a serviço do reino. E é isso que Deus quer ressaltar no seu coração. Você foi chamado. E o primeiro exemplo que eu quero trazer, eu convido os irmãos a abrirem comigo, em Gênesis 2:7. Eu vou caminhar um pouquinho aí por Gênesis, irmãos, porque Deus me fez voltar justamente nessa questão do início para poder entender algumas coisas. Então, nós vamos ler Gênesis 2:7 e depois Gênesis 3:9. Vamos lá, Gênesis 2. Amém? Gênesis 2:7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 3:9. Opa, isso. Desculpa. Gênesis 3:8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? A primeira referência de chamou está em Gênesis 3:9. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde está? Aqui a gente fez várias vezes citações do livro do Alessandro Vilas Boas, Quem é Jesus? E eu vou fazer a citação também. Ele relata sobre esse primeiro chamado de Deus ao homem. Ele diz assim: Trata-se de uma fala do Criador à criatura. Veja que ele não chamou Adão para uma obra ou para um serviço, mas para si. Deus chamou Adão para si próprio, de volta à presença e comunhão que tinham todos os dias naquele jardim. Ele não falou, tipo assim, deixa eu ver se Adão está trabalhando. Não. Ele falou, onde você está? Porque todos os dias o Senhor ia se relacionar com o homem. Então, Deus criou o homem
com um chamado e com um propósito. O homem foi criado para ser a sua imagem. Deus sopra vida física, mental e espiritual sobre cada um de nós. Deus reservou isso apenas a nós, diante de toda a criatura. Eu fico pensando, né? Falam que os primeiros capítulos de Gênesis dá muita coisa para se falar. E eu fico imaginando, né? Deus disse, haja, haja, haja. E o homem, ele formou do pó da terra. Ele reservou isso a nós. Ele soprou a vida. E o segundo é, o homem foi criado para se relacionar com Deus e para ser próximo de Deus. Uma outra citação do livro também diz: Deus criou o homem para estar com Ele e ser plenamente satisfeito nele. Deus nos chama a Ele, ao jardim de relacionamento e de intimidade, que é o que nós lemos em Gênesis 3:8. O nosso Deus, como sempre faz, Ele vem para se relacionar. E o que Deus mais quer é se relacionar. E dentre isso, o Senhor me fez refletir em duas perguntas. Por que somos chamados? Ou para que nós somos chamados? Após a queda, nós vemos isso em Gênesis 4:3, e eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias de seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou com a oferta de Abel. Ok. E aí eu fiquei pensando, por que o Senhor se agradou da oferta de Abel? E aí Deus me fez várias, na verdade meu coração começou a se fazer várias perguntas. Por que eles estavam ofertando? Por que? Quem os instruiu a ofertar? E o que significava aquela oferta? Porque nós vemos que Deus, nós vemos ali a primeira palavra de que Deus chamou o homem, e nós sabemos que ali o homem se escondeu porque havia pecado. Então nós temos um Deus de relacionamento que criou, colocou eles ali no Éden, coisa linda, né? Eu fico imaginando, que pena que eu não pude viver, né? Mas eu fico imaginando, ali eles estavam ali, comeram do fruto, pecaram, se esconderam, Deus os chamou, e Deus ali os chamou porque Ele queria se relacionar novamente com o homem. E aí nós vemos que logo um capítulo depois, a gente vê uma oferta. E eu fiquei me perguntando, eu falei, mas quem que instruiu eles a ofertarem? E aí comecei a pesquisar. Oferta significa ação de oferecer algo. E aí, como eu mencionei, a queda nos afastou de Deus. A queda borra a imagem e o propósito de sermos a semelhança de Deus. E aí, pesquisando um pouquinho mais e lendo aqui, essa Bíblia é grande aqui, né, irmãos? Mas é a minha Bíblia de tudo que eu ganhei, minha nova xodó. E aí me faz ter algumas incompreensões de algumas coisas que eu leio. E fala que a oferta tinha como intuito de demonstrar devoção. E o que é demonstrar devoção? Quando a gente é devoto, lógico, irmãos, pelo amor de Deus, sejam devotos apenas ao Senhor, né? Quando eu falo de devoção aqui, não é para você ser devoto a santo, não, a time, né? Pelo amor de Deus, né, irmãos? Mas quando você é devoto ao Senhor, você quer mais dele. Então, nós temos aí a queda, nós temos uma oferta que buscava chamar a atenção de Deus. Queria mostrar o quanto ele era devoto àquele Deus, a tudo que o Senhor tinha feito. E esse é um detalhe. Novamente, por que fomos chamados? Para qual propósito? Qual o propósito de eu estar pronto a dizer o eis-me aqui? Quando Deus levantou homens e mulheres, em toda a Bíblia que nós lemos, toda a Bíblia, Ele levantou homens e mulheres em suas gerações. O que nós vemos em comum do Antigo ao Novo Testamento? Todos foram incumbidos por Deus e com o propósito de restabelecer a comunhão com o Pai Celestial. Todos advertiram as suas gerações a voltar ao Senhor. Quando eles foram chamados, quando Deus levantou essas pessoas, elas foram chamadas, qual que era o intuito? Todos eles. Era fazer com que as pessoas voltassem ao relacionamento com Deus. Quantas vezes falava assim, poxa, pô, você está aí adorando outros deuses, poxa, você está aí tudo errado, poxa, você... Tudo errado, tudo errado. Deus levantava um. Para fazer o quê? Deus chamava um. E isso é chamado. Aleluia. Deus chamava um para restabelecer a comunhão. Vocês estão começando a entender o que é chamado?
Porque aqui nós vemos muitas pessoas com vocação. Nós temos muitos ministros de louvor, ministros da palavra, intercessores. Mas isso tudo não é chamado. Eu vejo, às vezes, tanta gente confusa, falando, eu ainda não sei o meu chamado. Parece que a pessoa não teve um encontro com Deus. Porque vocação é como o Juan acabou de trazer aqui. Às vezes você quer tocar bateria, mas o propósito de Deus não é esse. Porque essa é a sua vocação. Então Deus está chamando você, igreja. Como eu acabei de falar, foram levantados homens e mulheres durante toda a Bíblia. Isso acontece após o que foi a última palavra aqui. Os nossos dias. Nós fomos chamados para nos sermos instrumentos para restabelecer a comunhão, para levarmos as pessoas a ouvirem o chamado do Senhor, aquele chamado que é se encontrar com a cruz. Como eu mencionei, eu posso citar vários casos aqui, desde Noé até Jesus e seus discípulos, e todos eles buscavam restabelecer o relacionamento com Deus. Você se lembra do dia em que Deus te chamou? Você se recorda a sensação, o sentimento? Falam que uma das coisas mais gostosas é quando você recorda algo e aquilo gera um sentimento em você. Lembrar quando o Senhor te chamou te traz algum sentimento? Você lembra quando você foi chamado? Você lembra quando você saiu da sua vida e não sei como ela estava, mas o Senhor sussurrou, te chamou, e Ele te conhece pelo nome, Ele te chamou pelo nome. E Ele causou todo aquele turbilhão de sentimentos. Ele te fez novo quando Ele te chamou. O Senhor me fez lembrar quando Ele me chamou. E aquilo me causou um sentimento ontem. E eu falei, Senhor, obrigado por ainda sentir aquele fogo que queimou quando eu ouvi a sua voz. E o mais interessante é que na hora que Deus estava trazendo isso no meu coração, o Gu soltou a música num computador. Aquela, eu acordo apaixonado. E eu falei, Deus, faça isso de novo em mim. Que eu me recorde todos os dias do seu chamado e que eu acorde apaixonado. Eu passo o dia te amando e eu durma desesperado para levantar no meio da noite chamando pelo Senhor. A primeira coisa que eu escuto, seja da ministração da palavra, seja para intercessão, seja discórdia, é que as pessoas... discórdia não, desculpa. Seja na diaconia, eu não tenho certeza do que para que Deus me chamou. Irmãos, ontem o Senhor queimou isso no meu coração. Tenha um discernimento de que Deus te chamou para ser filho, para se relacionar com Ele, ser um com Ele. E se você está assim, mas eu quero fazer mais, eu quero estar na obra, eu quero fazer alguma coisa, busque no Senhor a sua vocação. Mas não se esqueça do seu chamado. Nós lemos aqui em Isaías. Isaías foi chamado por Deus e ele se constrangiu pelo seu pecado. Ali Deus não falou, Isaías, vai, a sua vocação, você foi chamado para levar. Não, Isaías teve um encontro, o chamado foi um encontro com Deus, para depois ele ir e falar ao povo. E eu quero voltar, como eu mencionei, ao texto de Isaías 6, a gente vai ler os 5 e os 7. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito em meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a boca e disse, eis que a brasa tocou os lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Deus perdoou os pecados e iniquidades de Isaías. Quando a brasa tocou os lábios, ali o Senhor mudou tudo. O remédio para o pecado é suficiente e eficaz. O perdão do Senhor, ele é suficiente e eficaz para você. Irmãos, quando a gente fala que nós nos batizamos e nós matamos, nós deixamos ali o velho homem, se levanta a nova criatura. Irmãos, quando o Senhor te encontrou, eu tenho certeza
que a mudança no seu ser foi tão grande que a partir daquele dia que você escutou o chamado do Senhor, você já não foi a mesma coisa. E quando você reconheceu os erros dos seus pecados e o Senhor te perdoou, tenha certeza, irmãos, que o perdão é eficaz. Eu fico imaginando na situação de Isaías, ele olhando para toda aquela glória, ele fala, mas Senhor, ai de mim que tenho os lábios impuros e estou no meio de um povo de lábios impuros. Mas o Senhor trouxe uma brasa viva que tocou os lábios e perdoou todas as iniquidades. A Amandinha trouxe aqui na quarta que Deus não se interessa com a vida que você levou. Após o perdão, Deus se interessa como você agirá a partir do chamado. Cristo diz em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Jesus. 16, 15, assim. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Fomos chamados para voltar a Ele. E o mundo... E aí fica a pergunta, nós fomos chamados para voltar para Ele. E o mundo não merece voltar para Ele? Não merece voltar ao Pai? Não merece voltar ao jardim de intimidade? Irmãos, o que às vezes a gente mais vê são pessoas dentro da igreja que dizem assim, aquela pessoa não tem mais jeito. Ou, para quê? Para que eu vou falar? E aí o Senhor me fez a seguinte pergunta, quem é você para dizer quem merece ouvir ou não? Porque você teve a possibilidade, você teve o privilégio de ouvir. E quem é você para tirar esse privilégio dos outros? Em 2 Timóteo, 4, versículo 2 diz... e um pouquinho antes, né? Vamos voltar do 1 mesmo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo reino de Deus, peço a vocês com insistência que preguem a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Devemos insistir que a palavra seja levada com toda a paciência. A Isa disse isso, e eu vou trazer aqui um pouquinho. Ela faz a pergunta, como geramos um discípulo? Caminhando junto, com amor e atenção. Devemos pisar apenas onde Jesus pisou, porque Ele é o nosso guia. E há diferença entre seguir um caminho e seguir o caminho. E aí você pode falar, nossa, mas você não está falando nada com nada. Irmãos, eu trouxe para você o primeiro chamado. Eu quero que você entenda que o seu chamado não é a sua vocação. Então, Deus sempre chamou o homem à intimidade e a relacionamento. E aí nós vemos em Gênesis 4 que, novamente, o homem tenta o quê? Chamar a atenção de Deus, entregando uma oferta de devoção. E aí nós vemos a situação de Isaías, que foi chamado por Deus. Ele diz, quem há de ir por nós? Ele é chamado. E eu estou reforçando isso para você. Você teve o privilégio de ser chamado. Então não tire o privilégio do outro de ouvir e ter um dia e um momento onde o Senhor irá chamar esta outra pessoa. Eu acho tão lindo porque eu tive uma experiência de poder falar de Cristo para uma pessoa e no tempo certo Deus alcançou. Aquilo para mim, eu falei, o mesmo privilégio que eu tive, essa pessoa está tendo de se encontrar com Deus. E todo aquele caos que aquela pessoa vivia, de uma família com muitos irmãos, viviam um caos, viviam por dificuldades. E eu falava, confia no Senhor. E eu pude ver ela e a casa dela começando a caminhar com Cristo. E eu falei, Deus, é este privilégio que eu vivi, que outros precisam viver. Eu ouvi o Senhor me chamando. E eu pude ver o Senhor chamando ela. Não há preço maior do que a sensação de ver o Senhor chamando. Irmãos, vocês têm deixado a obra esfriar o chamado de vocês?
muitos acham que o segredo para alguém não se desviar ou se perder na caminhada é lhe dando cargos e serviços. Mas o que devemos manter é o Evangelho, é a beleza que Jesus, é a beleza de Jesus. E nada está atrelado ao que fazemos. Quando vocês estão certos do seu chamado, irmãos, o mundo pode gritar para você chamando pelo seu nome e você vai rejeitar. Porque a sua satisfação precisa estar na beleza de Cristo. É para isso que você foi chamado. Para se tornar um com Ele. Para ser adotado por um Pai grande. Para ser herdeiro com Jesus Cristo. Quantos aqui estão perdidos? Ou quantos se esqueceram do dia que foi chamado? Foi falado nesse mês sobre levar a palavra, sobre unidade, sobre onde você estiver, e a Camila falou sobre isso, no trem onde você estiver, irmão, fale de Jesus. O grande detalhe é que às vezes nós somos covardes. Quantas vezes Deus já tocou no meu coração, e eu não vou nem citar lá fora, mas aqui dentro da igreja o Senhor falou, vai lá, ora pelaquela pessoa, abraça aquela pessoa, e eu pela minha covardia não fui. A semente, ela precisa ser semeada. E por quê? Nós fomos chamados para voltar ao jardim. O jardim de lugar de intimidade, de relacionamento. O seu papel é que os outros possam voltar também. Irmãos, Deus está reforçando o tema chamado. É para que algumas coisas sejam colocadas no lugar. Então entenda, lembre-se de quando você foi chamado. O que isso gera em você? Qual o sentimento que gera em você quando você lembra o dia em que você foi chamado? Eu não posso ser egoísta para que isso só aconteça comigo. O nosso chamado é voltar à intimidade, ao jardim de relacionamento. E o relacionamento só volta quando você volta, reconhece, escuta esse chamado, aceita o chamado e volta para ele. E olha como o nosso mundo está perdido. Olha como qualquer coisa, se você falar ponto final, é capaz de gerar um caos. Não, mas por que você está falando ponto final? E se eu quiser uma vírgula? Porque o nosso mundo tá sensível. Porque eu acho interessante, às vezes eu fico ouvindo o que as pessoas falam no meu trabalho, e eu falo, meu Deus, Satanás está gritando no ouvido de um aqui, aí o outro está falando ali aqui, começa uma treta do nada, e eu fico, misericórdia. E qual tem sido o meu papel? Porque é tantas coisas que o mundo está pregando e imputando para nós hoje. E às vezes nós nos acovardamos para nos posicionar. Porque eu falo que voltar ao jardim, ao relacionamento, irmãos. Jesus nos reconectou ao Pai. E isso está em Romanos 5. Nós vamos ler o versículo 14. A hora do nervoso parece que some, né, na nossa Bíblia. Oh, Jesus. Romanos 5. Aqui. 5 do 14 ao 21. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muitos, mais do que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida no meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça,
veio a graça sobre todos para a justificação de uma vida. Porque muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por conta de um homem, por conta de um homem, nós somos afastados de Deus, mas por conta de um homem nós fomos reconectados com Deus. Não esteja nunca aqui por obrigação. Não esteja aqui por uma religião. Não esteja aqui para pedir algo das mãos de Deus. Mas esteja aqui porque você ama a Deus. Não permita que as suas preocupações fora da igreja e os seus afazeres te façam esquecer do seu Criador. Te façam esquecer do sentido da sua caminhada. Tenham coragem. Em Mateus 22:14 diz... 22:14. Porque muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Você ouviu o chamado, então busque ser escolhido. Porque todos aqui escutaram a voz do Senhor, mas não sei se todos aqui disseram: eis-me aqui, Senhor. Buscar ser escolhido por Ele. Dito: Senhor, estou aqui. Não permita que a vida aqui se torne incomum. Não venha aqui pensando: será mais um culto de domingo? Ou apenas mais um culto de quarta? Mas venha porque o chamado é voltar a Ele. Venham, vocês estão aqui, irmãos. Em nome de Jesus, eu espero que vocês estejam aqui. Porque a cada dia que passa, nós buscamos nos aproximar e nos relacionar mais com Ele. Então não esteja aqui por obrigação. Que isso daqui não seja um tipo de religião para você. Mas que o seu coração esteja disposto a se reconectar com o Criador. Nossa, eu fico tão ansiosa, eu fico assim pensando: nossa, Deus, quando o Senhor vier, a gente vai ficar dizendo santo, santo, num lugar lindo, preparado para nós. Eu fico imaginando quando nós nos encontrarmos com Ele e falar: valeu a pena aceitar o chamado. Valeu a pena tudo que passamos aqui. E eu quero deixar aqui 3 lições para vocês. Recorde-se do seu chamado. Irmãos, Deus tem trabalhado algumas coisas no meu coração. E uma delas eu até trouxe na aula passada, quando a gente falou aqui sobre os frutos do Espírito. E eu falei para os irmãos assim: quantas vezes a gente ora no automático? A gente fala assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e não passa nem na sua cabeça o seu pecado. Você realmente só fala por falar: perdoa os meus pecados. Mas às vezes a gente não para falar: Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu falhei ali. Recorde-se do seu chamado. Começa a levar com mais profundidade algumas coisas. Tire um tempo, reserve um tempo com o Senhor e peça para Ele recordar o dia em que você foi chamado, para que Ele flua aquele sentimento, aquele primeiro amor. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas têm caminhado e deixado se esquecer do fogo do primeiro amor. E têm trabalhado aqui na igreja por simplesmente trabalhar. O segundo é: viva com a intenção de voltar ao jardim. Assim como eu disse na semana passada, e eu falei assim: quando eu olho as obras da carne e os frutos do Espírito, eu falo: meu Deus, eu não posso ser hipócrita, irmãos, e passar aqui de santa, que eu não pratico nenhuma obra da carne. E às vezes parece que eu falho mais fazendo a obra da carne do que deixando fluir em mim os frutos do Espírito. E o Senhor me fez parar para olhar. Porque às vezes a gente acha: não, aqui na igreja o pessoal acha que a gente é santo, fervoroso, glória, manto, puro fogo, santo e poder. Mas às vezes no nosso dia a dia, como que nós temos agido? E que nós temos que viver todos os dias com a intenção de voltar ao jardim da inocência, do relacionamento. Quando a gente fala sobre relacionamento, a gente é mais ou menos assim: você aprende a abrir mão de muitas coisas que você acredita para construir, assim, não abrindo mão de valores,
mas ali é um equilíbrio, uma via de mão dupla. E eu fico imaginando esse relacionamento com Deus, coisas maravilhosas, a glória de Deus vindo. E o que tem subido para Ele? Como que eu volto no relacionamento se da parte de Deus é algo perfeito e da minha parte parece que às vezes eu não busco nem esse contato de via de mão dupla? E o terceiro é: seja canal para que outros escutem o chamado do Senhor. Irmãos, tenham ousadia. Tenham ousadia. Eu vou contar esse testemunho porque é algo que Deus tem trabalhado, ministrado no meu coração. Tive um momento, principalmente home office, né, gente? Às vezes eu recebia uns e-mails assim e eu falava: meu, pessoal interno da empresa não sabe o processo. E às vezes eu respondia, tipo assim, porque pra mim era óbvio, eu respondia na lata, dava no peito. E aí teve um dia que me pararam para falar assim: eu achei tão estranho o seu retorno do e-mail, isso você não faz. E aquele dia Deus falou: e aí? E eu falei: o que eu tô pregando para essa pessoa que viu o meu e-mail? Aqueles outros que leram o e-mail, tinha muita gente em cópia. E aí eu falei: realmente, me coloquei em oração e falei: Senhor, me perdoa, mas que eu possa restabelecer o relacionamento com o pessoal aqui. E meu Deus, home office, gente, desestruturou o relacionamento de todo mundo interno lá, era um caos. E eu pedi perdão a Deus e pedi a Ele a possibilidade de restabelecer o relacionamento. E por incrível que pareça, não sei, parece que foi rápido. Nos meus olhos assim eu pisquei, aconteceu, né? Eu falo com as pessoas, meu, eu ganhei chocolate. Porque, nossa, não, porque você sempre me ajuda, porque você é cordial, você é simpático, não sei o quê. Eu falei: obrigado, Senhor. E aí depois daquela experiência, eu coloquei-me diante do Senhor e falei assim: Senhor, restabeleça meu relacionamento com o Senhor. Porque às vezes eu tenho focado mais em pedir do que em agradecer, em ver o que o Senhor tem feito. E um outro ponto interessante é que lá na empresa eu fiquei conhecida como a garota que abençoa os chamados. Gente, olha, cada coisa. Eu falei: não, a garota que abençoa os chamados. Eu falei: não, é o fim, né? Porque eu falo, toda vez, agora que a gente tá presencial ainda mais, né? Às vezes eu tô com uma coisa lá que eu tô quebrando a cabeça. Eu falo: em nome de Jesus, esse negócio vai ser resolvido. Aí o pessoal só fica olhando assim: gente, ó, o pessoal daqui a pouco vai ser movido em glória daqui. E aí teve um caso que era tão burocrático, e eu pedindo a Deus, eu falei assim, porque estavam criando expectativas para aquilo ser resolvido. Eu falei: Deus, se o Senhor não colocar a mão aqui, não vai dar certo. E aí a gente resolveu. Gente, irmãos, foi engraçado, mas parece que são coisas simples que fazem a diferença. Eu olhei, virei para trás e falei para minha coordenadora: você não vai acreditar, esse caso foi resolvido. Ela: glória a Deus. Aí a menina: vamos levantar e glorificar de pé hoje, igreja. Aí eu pensando, eu falei, eles estavam assim meio que zoando, mas eles vêm porque às vezes eu fico: em nome de Jesus. Eu falei: resolva. Quando eu resolvo, eu falo: gente, vamos glorificar aqui. E são essa a imagem que nós temos que passar. Mesmo que pareça simples, que pareça bobo, às vezes o que a pessoa já sabe ali, ó, aquela irmã ali tá no fervor ali no chamado e tal, né? Mas talvez tenha um momento onde a pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Irmãos, às vezes eu falo: Deus, olha, o banheiro lá de cima fica vazio. Se alguém quiser oração, Deus, a gente usa lá. Falei: põe alguém aqui pra gente orar, pra gente ir lá no banheiro e orar. Porque eu já tive uma experiência, tinha acabado de entrar na empresa. A menina chegou em mim e falou assim: você pode orar por mim? Aí eu lembro que eu fiquei assim: meu Deus, o que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Aí eu falei assim: tá bom, Ju. Aí eu falei: mas aqui na sala não dá. Aí ela: vamos no banheiro? Eu falei: vamos no banheiro. E ali nós oramos. E eu falei: uau. Falei: que oportunidade que o Senhor me deu. E aos poucos o Senhor tem levado, assim, é um processo, irmãos, difícil. A semente, ela precisa ser jogada na terra. E o Senhor é quem dá o alimento necessário para que flua. Então, eu creio que em um momento, realmente, ela irá ouvir o chamado do Senhor. Mas é um processo. Então, que possamos, novamente, vou repetir. Recorde-se do seu chamado.
Viva com a intenção de voltar ao jardim e seja canal para que os outros escutem o Senhor e o seu chamado. Então e o que é mais interessante, irmãos, é que nós tivemos uns meses anteriores que o tema era discernindo a voz de Deus. Então nós não somos mais ignorantes. Nós somos instruídos a reconhecer a voz de Deus, assim como Samuel, e eu acho interessante, Valmir citou isso, né? Porque Deus falou, Samuel levantou, foi lá e falou, tá me chamando? Não, volta a deitar. E quando ele realmente falou assim, se Deus chamar novamente, diga, eis-me aqui, o teu servo te escuta. Ali tudo foi diferente para Samuel, porque ele estava o quê? Só servindo na casa, né? Repondo o olhinho, ajudando aqui, ali. Mas teve um momento onde Samuel foi chamado e ele reconheceu a voz do Senhor. Agora, irmãos, eu vou convidar vocês a repetirem isso comigo. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Que eu possa ser aquele que atende e que entende para que fui chamado. E que eu possa ser aquele que leva a sua mensagem aos que necessitam ouvir, para que possam ouvir o seu chamado. Eu espero que assim como vocês reconheçam que muitas vezes nós vacilamos e saber o que significa o eis-me aqui. Então vocês entenderam que o significado do eis-me aqui e do chamado, o chamado é quando o Senhor te chama, é o fogo do primeiro amor. E o eis-me aqui é quando você está disposto a trilhar esta caminhada com Ele. Não confunda chamado com vocação, igreja. E mesmo em meio a tantas aflições e adversidades, o Senhor venceu o mundo. Então esteja disposto a aceitar o chamado. A caminhada é difícil, não será fácil, ela não é fácil. Porém, nós temos um Deus que já venceu o mundo. Então, irmãos, que os teus ouvidos estejam sensíveis a relembrar e a ouvir o chamado do Senhor, e não permita que o mundo que te chama todos os dias para os prazeres do mundo te convença a se distanciar do Senhor. Que o seu objetivo seja voltar ao lugar de relacionamento. Chamado é voltar ao lugar de relacionamento, porque o Senhor nos reconectou com o Pai. Não se esqueça, não esteja aqui por obrigação e não esteja aqui porque eu tenho que trabalhar. Não se esqueça do seu chamado. As demais coisas, elas fluem, irmãos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia e por esta oportunidade. Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como eu coloquei diante de Ti, perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nos esquecemos de quando o Senhor nos chamou, pelas vezes que esquecemos o sentimento do primeiro amor, ó Deus, pelas vezes a qual falhamos, ó Deus, em apenas estar aqui, ó Deus, por servir, ó Deus, ou estar aqui simplesmente por estar, e nos esquecer daquele momento do encontro à cruz, quando o Senhor mudou toda a nossa vida. Senhor, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, e nos instrua, Senhor, que a partir do momento onde, Senhor, relembramos do nosso chamado, tudo possa ser diferente, ó Pai. Nos dê ousadia, derrama do Teu poder e da Tua glória, Espírito Santo de Deus. Senhor, deixe os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz. Senhor, o nosso coração se quebra, se constrange em pensar que falhamos contigo e nos esquecemos, ó Deus. Nos esquecemos do sentimento mais puro. Foi quando o Senhor nos chamou. A Tua voz suave que veio ao nosso encontro. Ó Senhor, por que erramos tanto contigo, Pai? Porque nós falhamos tanto contigo. Não nos deixe estar aqui por obrigação, ó Deus. Não nos deixe estar aqui por religião, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, estar aqui para pedir algo de Suas mãos. Mas que os nossos olhos estejam voltados a voltar a se relacionar todos os dias mais íntimo, mais fundo contigo. Senhor, é tudo sobre Você. Senhor, nos tira o medo, ó Deus, de dizer que outros vão em nosso lugar, ó Pai. Mas me faz entender, ó Deus, que a tempestade é Você, a chuva forte é Você, a porta aberta é Você e a fechada é Você.
Senhor, relembre em cada coração chamado. Relembre, Senhor, que o Espírito Santo possa trazer à memória, Senhor, aquele momento tão perfeito, tão lindo, em qual o Senhor nos chamou e nos faça viver com um propósito, ó Deus, de voltar ao jardim, de ir mais fundo, de estar mais perto, e que o Senhor derrame sobre nós a ousadia, ó Deus, a ousadia para que outros possam ouvir a Tua voz. Senhor, o meu coração, ó Deus, se aperta de saber que muitos, ó Deus, estão aí sem ouvir a Tua voz. Oh, Senhor, eu choro por todo aquele que não creu, eu choro por aqueles que ouviram e não temeram, por aqueles que ouviram, mas não reconheceram a Tua voz. Mas que em nome de Jesus seja derramado sobre cada um de nós, ó Deus, a ousadia para se posicionar, ó Pai, para ter a ousadia de pregar, ó Deus, de jogar a semente em terra, Senhor, para que o Senhor possa fazer crescer e que possam ouvir o Teu chamado. Oh Deus, Espírito Santo, obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por trazer a nossa memória, Senhor, nos trazer, ó Deus, e nos fazer entender aquilo que Tu queres. Que não venhamos nunca mais nos deixar esquecer. Assim como foi ministrado, ó Deus, o Senhor não está preocupado com o que foi, mas a partir de hoje, como nós seremos. Recorda-nos, Senhor, do Teu chamado, e que venhamos ser totalmente transformados. Que venhamos olhar, ó Deus, para tudo de um modo diferente e especial. Oh, Espírito Santo, faça a Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Eu que oro e agradeço, certa, Senhor, da Tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, agora a gente vai ter uma apresentação para encerrar a maratona. Como fala? Costume? Tradição, isso, tradição. Sempre tem a peça, né, para encerrar a maratona. Então a gente vai ter a apresentação agora. Gente, rapidinho, vai ser top. Só vai tirar o púlpito aqui. Moços fortes, arrasaram. Amém? E é isso, gente. Quem é do louvor também já pode vir aqui. Quem é do louvor da peça. Som.
compromissos? Valeu a pena tanto esforço? Olhem para vocês, estão cansados e fadigados, e para que tudo isso? Como saber se eles permanecem no primeiro amor? Será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus lideraria assim? Será mesmo que é isso que vocês chamam de igreja e família? Como vocês podem saber se está dando certo, o que estão fazendo o correto? Se eles não estão se perdendo. Eles sabem fazer decoração, mas será que amam a Jesus? Será que eles anseiam conhecê-lo em intimidade? Com identidade? Será mesmo que essa chama de amor não se apagará? Oh, meu Deus! Tanta angústia invadiu meu coração. Será que tudo que estamos fazendo, será que isso tudo tem algum significado? Calma, Dani, não se angustie. O que nós fazemos não é por nós, é por Jesus. Exatamente, Dani. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus e não em nós mesmos. Sim, nós não somos mais escravos do medo. Nós, pela fé, somos filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Viu, Dani? Nós não somos mais escravos do medo. Tenha fé. Sim. Fé. Mas e se fizermos mais? Sim, mais eventos, mais reuniões. Porque assim eles não vão ter tempo de se perder. Sim, Amanda, precisamos fazer mais. Mas, Dani, só trabalho ministerial. Fazer porque tem que fazer. Não vai transformar os corações à imagem de Jesus. E esse tem que ser o nosso lugar, amando ao Senhor. Sim, mas nós podemos fazer mais. E as pessoas, elas vão ter que nos ajudar. E quem não está fazendo nada, nós vamos cobrar. Por quê? Porque nós não podemos perder ninguém, Amanda. E tudo tem que ser perfeito. Sim, tudo tem que ser perfeito. Marta, você está novo esse preocupada De novo esse texto. e inquieta com muitas coisas. Não, Todavia, uma coisa só. apenas uma é necessária. Só uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. De novo esse texto. Sim, mas eu sei que podemos fazer mais. A trabalhar mais, usar o rei. Sim, mais, podemos fazer mais. Dani, calma! Não é sobre o que nós fazemos. É sobre o que Ele fez. É sobre quem Ele é. É tudo sobre Ele. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face.
uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, Jesus. Oh, aleluia! Casa comigo, Jesus. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Aleluias. Eu gostaria de convidar a amada igreja para ficar de pé agora. Aleluias. Sabe, irmãos, sabe, quanto mais nós fazemos, muitas vezes o nosso desafio não é não fazer ou fazer, mas é fazer com o coração certo. Sabe, nesses últimos tempos o Senhor tem nos ensinado que muito melhor do que fazer é estar na presença, é simplesmente permanecer neste lugar de ouvir o Senhor, de amar o Senhor, é ser como Maria, que mediante a tantos afazeres escolheu a boa parte. E é sobre hoje essa nossa oração, para que cada um de nós diante do Senhor possamos escolher dele a boa parte, que possamos nos esvaziar de todo medo. Quanto medo, tanto lutar contra os nossos corações, obrigações, planos, sonhos, deveres. Mas existe um lugar, somente uma coisa não nos pode ser tirada, a boa parte. A única coisa que não pode nos ser tirada é a boa parte. Vamos orar, vamos todos erguer um clamor ao Senhor, para que Ele ensine o nosso coração, que o lugar que devemos estar não é apenas fazendo por fazer, ou nesse ou naquele lugar, mas é com o coração queimando pela boa parte. Espírito Santo, somente o Senhor pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Enquanto nós chamamos o amado, nós nos arrependemos, Senhor, de toda a dureza do nosso coração, de estarmos tão preocupados em fazer, em ser perfeito, em colocar como se a obra fosse nossa, como se a igreja fosse nossa, mas a igreja não é nossa, não pertence a homens, a igreja tem o Senhor, e o nome dele é Cristo, e ele será exaltado no meio da sua igreja, é ele que passeia no meio dos louvores, então somente a ele todo louvor, toda glória e toda adoração. Não é o que fazemos ou sabemos fazer, é quem ele é o que ele fez, é o que ele está fazendo. A igreja glorifica somente a um homem, e esse homem é Jesus. Senhor, que nós possamos diminuir para que tu cresça em nós. Sabe, Senhor, multiplicado tem sido o nosso trabalho, mas mais importante que o trabalho é a sua presença. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Nós queremos escolher a boa parte. Essa não nos
Quebranta o nosso coração, Jesus. Quebranta o nosso coração com essa verdade. Quebranta o nosso coração com essa verdade. Quebranta o nosso coração, Jesus. Quebranta o nosso coração. Que sejamos os primeiros a te amar. Que sejamos aqueles que abrem mão de todas as coisas. Todas as coisas por amor ao Senhor. Que por amor ao Senhor nós nos envergonhemos e deixemos de lado todas as coisas. Sabe, amados irmãos, a palavra do Senhor declara em Filipenses que Paulo declara sobre si mesmo que ele considera todas as outras coisas como esterco, como nada, comparado ao sublime conhecimento de quem Cristo Jesus é. Sabe? E nesse texto Paulo não está deixando pecados, não. Talvez foi todo o seu, ele considera todo o seu conhecimento. E nós sabemos que Paulo era um homem sábio, mas ele considera todo o seu saber, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, tudo que ele é, que foi sem Cristo, tudo aquilo que ele um dia foi, todo aquele poder que um dia ele teve, ele considera tudo como lixo comparado ao sublime conhecimento de Cristo Jesus. Então eu gostaria de chamar a igreja agora para que nós oramos uns pelos outros, para que o sublime conhecimento de Cristo Jesus seja mais importante para nós do que todas as outras coisas. Que o conhecimento de quem Cristo Jesus seja mais importante que quem nós somos, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa profissão, o nosso dinheiro, os nossos amores, que tudo seja prostrado diante da cruz de Cristo. Aleluia. Senhor Jesus, esvazia de nós mesmos. Pai, nós queremos renunciar a tudo aquilo que rouba o teu lugar em nossos corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nos dá um coração como o de Maria, que escolheu a boa parte. Assim também como nos dá um coração como o de Paulo, que considerou todas as coisas que ele possuía como nada era, nada podia ser comparado ao sublime conhecimento de quem Cristo Jesus é. Espírito Santo, derrama sobre nós, derrama sobre a sua igreja sabedoria e revelação. Cura os doentes, Deus, liberta os cativos. Deus, aquele que está aqui em depressão seja liberto agora em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos viver a vida abundante de quem Ele é. Aleluia. Sabe, meus irmãos, eu costumo dizer isso e constantemente eu bato nessa mesma tecla. Quantas vezes nós deixamos Deus em um segundo plano, deixamos Deus em um modo secular. Amanhã eu faço, amanhã eu busco, amanhã eu me aproximo, amanhã eu me arrependo, amanhã eu me achego, amanhã eu me reconcilio. A palavra do Senhor vai dizer que muitas vezes nós estamos, foi isso que nós preparamos aqui e ensinamos, muitas vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas, como Marta fez, e nos esquecemos do mais importante. Livro de Provérbios vai dizer: consagre ao Senhor todos os teus planos, todos os teus projetos, e serão bem-sucedidos. Primeiramente, consagre. A gente só consegue fazer algo quando nós colocamos em primeiro Deus. Minha sogra dizia bem assim:
na simplicidade dela. Coloca Deus na sua frente e tudo vai dar certo. Na simplicidade dela, mas era tão profundo aquilo. Então não deixe para amanhã o se entregar ao Senhor, o voltar ao seu caminho, o se aproximar dEle, o renunciar ao eu, o renunciar ao velho homem. Não deixe para amanhã. A palavra do Senhor também vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém então ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele. Tem uma canção que diz que Deus abre porta onde tem paredes, onde não tem paredes. E uma musiquinha bem antiga que dizia, bem antiga, quando eu era da escola bíblica dominical: a porta, ela não tem fechadura pelo lado de fora. O Senhor está batendo. Você que abre pelo lado de dentro a porta para que Jesus possa entrar em seu coração. Então não deixe para amanhã, não deixe para depois. Este é o dia do conserto. Esse é o dia que você pode reconciliar com o seu Senhor, se achegar a Ele, e Ele se achegará a vós outros. Sabe, Deus é tão amoroso e tão bom, que muitas vezes você pode estar dentro de você assim, falando assim: mas eu não sou nem merecedor de nada disso, eu sou tão pecador, tão errado, tão falho. Deus não está olhando para isso não. Tanto que a palavra do Senhor fala assim, ó: vem do jeito que você está, porque Ele vai te transformar. Porque como nós ouvimos durante todo esse mês, quando Deus entrou na vida de alguém, tudo foi feito, tudo foi transformado. Foi assim que Ele fez com Isaías. Quando ele diz, Isaías diz: eis-me aqui, você pode pegar. Isaías nunca mais foi o mesmo. Quando Jesus tocou o cego, ele voltou a ver, ele nunca mais foi o mesmo. Quando ele sarou o leproso, ele nunca mais foi o mesmo. E o Senhor não se preocupou como ele estava. Mas o interessante é: venha e não perca a oportunidade. E se você está aqui nessa situação, exatamente nessa situação, se o seu passado não interessa nem para mim, nem para ninguém aqui dentro, não interessa. Deus não está preocupado nem com isso. Deus está preocupado com o passo da sua fé, porque hoje vai ser o dia da aliança com o Senhor, e a partir desse momento a sua vida vai ser transformada. Então, se você assim tem no seu coração isso, se o Senhor falou no seu coração, se o Senhor tocou na sua vida, daí de onde você está, todos fechem os olhos. Isso não importa nem a mim, nem a ninguém. O Senhor e o Espírito Santo conhecem o coração de cada um que está aqui. E o Senhor sabe de todos aqueles que necessitam. Se você assim entendeu essa mensagem e entende que é o momento de você voltar para os caminhos do Senhor, ou se você nunca esteve nele, mas quer entrar nessa jornada, quer entrar nesse caminho, todos de olhos fechados, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. E se você assim está fazendo de todo o teu coração, você repete comigo assim: Senhor, aqui está a minha vida. Eu não sei o que vai ser o meu amanhã, mas uma coisa eu faço, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Os meus passos serão os teus passos, os meus sonhos serão os teus sonhos. A minha vida está nas tuas mãos. Faça como queres, ó Deus. Ó Senhor, eu quero ser aquele barro na mão do oleiro. Eu quero ser aquele barro, Senhor, naquela roda, para que o Senhor possa fazer o vaso e preparar para a obra que o Senhor vai preparar para mim. E ó Senhor, eu não quero ser apenas um vaso, mas eu quero ser cheio da tua presença, Senhor, e transbordar ao Senhor da tua glória, transbordar do teu Espírito Santo. E Senhor, se você está entregando a sua vida ao Senhor,
Declare assim: Senhor, eu coloco o meu amanhã nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, apaga o meu passado, porque eu quero ter uma vida daqui em diante e viver em presença, viver em integridade, viver em justiça, viver em retidão. E ó Deus, mesmo que seja difícil, Senhor, firma os meus pés sobre a rocha. Ó Senhor, assim como o Senhor disse a Isaías: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei: o Senhor me amou de uma maneira tão especial que eu não posso sair da mesma maneira. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, quebranta os corações, molda, Senhor, os nossos corações, transforma, Senhor, as nossas vidas, reaviva, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre a igreja, reaviva, Senhor, da Tua presença sobre nós. E ó Senhor, que quando eu estiver fraco, Senhor, eu possa lembrar da palavra que o Senhor disse a Isaías: eu sou o Teu Deus, que te toma pela tua mão direita e digo: não temas, eu sou contigo. E a última expressão do teu filho Jesus nessa terra, que ele disse que estaria conosco até os confins da terra. Espírito Santo de Deus, reaviva em nós, ó Senhor, da tua glória. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo. E se assim você o fez, aí do seu lugar, se assim você o fez, eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Senhor colocou aqui e me mostrou a mesma expressão que Jesus teve quando ele esteve diante de Jerusalém. E Jesus naquele momento ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te guardar como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas assim vocês não quiseram. E se você assim entregou a sua vida a Jesus, se você assim se reconciliou com Jesus, se você assim se achegou a Ele, Deus está te cobrindo com as suas asas, te guardando debaixo da sua mão poderosa, e toda obra do inferno não prevalecerá sobre a sua vida. E essa proteção é tão boa. Só que uma coisa também Ele pede para eu dizer: tudo que você ouvir contrário, não dê atenção. Continue caminhando em frente nesse propósito. Não retroceda, não ceda a nenhum momento, não dê um passo sequer para trás. Antes, permaneça no propósito, porque Deus quer levantar um exército, e Deus quer usar a sua vida para ganhar a sua família. Deus quer usar a sua vida para ganhar a sua vizinhança. Deus quer usar a sua família para ganhar o seu bairro. É isso que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Deus não mudou, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos aos céus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, que sonda e conhece cada um dos nossos corações. Nós, ó Senhor, como diz aquela canção bem antiga também, nesse santo lugar eu marquei um encontro com Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Ó Senhor, que é esse momento, esse lugar, esse dia, esse horário, que eu marquei um encontro com meu Deus. Fique marcado na minha vida como uma cicatriz, onde eu posso olhar e falar: nesse dia eu marquei um encontro com meu Deus, e dele eu nunca vou retroceder. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor é tão bom, que o Senhor não olha para os frangalhos que eu estou, mas o Senhor me tem como filho querido que volta para a casa do Pai e faz uma festa. Então, Senhor, nós só temos a te agradecer, Senhor, porque eu tenho certeza que vai ser impactante aonde quer que nós estejamos. Resplandece, Senhor, do teu Espírito Santo sobre essa semana. Hoje, como o primeiro dia dela, Senhor, nós consagramos ao Senhor essa semana. O amanhã, o Senhor dará o livramento necessário, dará a solução necessária, dará a porta aberta se necessário. O Senhor dará a cura se necessário. Eu só coloco a minha vida em tuas mãos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.